Graça e paz, eu sou o pastor Igor Marçal, você está no Café com Palavra e nós estamos numa temporada falando sobre profecia, sacerdócio e governo. Nesse vídeo nós vamos falar sobre o governo legítimo. Quer entender sobre isso? Continua aí e acompanha conosco esse vídeo que eu tenho certeza que vai edificar muito a sua vida. Fique conosco. Paz pessoal, tudo bem? Estou aqui com o pastor Zait, com o pastor Arnaldi nessa temporada conversando sobre profecia, sacerdócio e governo. Nesse vídeo vamos falar sobre o governo legítimo, então acompanha com a gente aí. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixa aí o seu like ou o seu dislike e sinalize, né? Marque aí o sininho da sinalização aí dos novos vídeos. E eu tenho certeza que você vai ter aí um material para edificar a sua fé. Amém? Vamos lá então, vamos no nosso papo aqui bacana, conversar sobre o governo legítimo, né? Começamos a construir a ideia de que, primeiro, se eu não discerno a realidade da comunicação profética de Deus para a nossa dispensação, eu vou ter muitos problemas em tentar entender o que Deus está fazendo. A gente falou que toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela comunica com todas as dispensações, com todas as épocas. E ela se comunica com a nossa, dispensação da graça, tempo da igreja. A gente entendeu que quando eu entendo o que Deus está comunicando, que o céu está falando conosco aqui, para esse tempo eu tenho como exercer um sacerdócio que vai ser aprovado. E o que seria o sacerdócio aprovado? É o sacerdote alinhado na sua integridade como pessoa e oferecer a Deus o que ele aceita, o que ele quer receber, não o que eu acho que ele quer. E quando isso acontece, quando eu entendi a profecia, quando eu entendi o meu posicionamento como sacerdote, então eu sou revestido de uma autoridade que vem do alto para exercer um governo legítimo no nosso tempo. Então vamos entender um pouco sobre o que seria o governo legítimo da nossa dispensação, né? Quem leu a última vez aí foi o pastor Zait, então agora o Arnaldi. Lê para nós, Arnaldi. Lucas, Evangelho de Lucas 22, dos versos 25 ao 27. Diz lá. Jesus lhe respondeu: os reis das nações são senhores delas. E os que exercem autoridade sobre elas, sobre os povos, são chamados de benfeitores. Entretanto, vós não sereis assim. Ao contrário, o maior entre vós seja como... o maior entre vós seja como o mais jovem ou recém-chegado, e aquele que governa como que o que serve. Portanto, quem é o maior, o que está reclinado à mesa, ou que serve porventura, não é o que está reclinado à mesa? Contudo, entre vós, eu sou como aquele que serve. Então vamos lá, começar a entender essas palavras de Jesus aí, bem interessantes acerca do exercício do governo, né? Primeira coisa, né? A primeira marca do governo espiritual, pastor Zait, e a primeira marca do governo espiritual, ou melhor, a tentativa do exercício de um governo espiritual, e quando eu falo de governo espiritual, eu estou falando de um governo relacionado ao ambiente da igreja, tá? Espiritual aqui eu estou querendo dizer que é a maneira com que a igreja, nós os cristãos, tá? Vamos entender a aplicação de governo, tá? Então, primeira coisa eu quero falar sobre essa aplicação ilegítima, tá? Então, a primeira marca desse governo ilegítimo é seguir o padrão natural humano, não é? Então, comenta um pouco, pastor Zait, queria que você comentasse um pouco sobre essa comparação que Cristo faz sobre o governo humano. Ele mostra lá, os senhores fazem assim, os benfeitores, as autoridades fazem assim, mas ele fala, mas não será assim entre vós.
Comenta um pouco em cima disso daí, pastor Zayt. O que Jesus está querendo falar? Na nossa visão, né, aqui humana, quando pensamos em governar, né, pensamos logo em sermos servidos, né, em termos várias pessoas trabalhando para nós, executando as tarefas que nós teríamos que fazer, né? Então a gente vai encarregando outras pessoas, incumbindo elas de executarem as tarefas, coisas para nós. E nós pensamos logo dessa forma, né? Porque assim procedem os governos humanos, né? Sim. E as pessoas hoje têm muita sede de poder, né? De querer estar no lugar onde ela possa governar, ter autoridade sobre pessoas, exatamente porque poder e fama seduzem as pessoas, né? Então Jesus ele exemplifica falando que os reinos, os governos do mundo são assim, né? É interessante como essa questão do poder, ele é extremamente, como é que eu vou dizer, contaminador, né? Você vê algumas pessoas, né, dentro do ambiente da governança humana, natural, falam sobre a questão do que é aquele aspecto mais precioso, né, que a classe política busca a todo preço alcançar. E aí alguém disse, o dinheiro todo mundo, mas não é. Curioso, né? Porque o que eles realmente almejam e desejam e a buscar todo preço, o que é? É o poder. A probabilidade de você exercer uma autoridade, um poder né, sobre as pessoas, é até maior do que influência, é de determinação mesmo, né, de obrigatoriedade, né, de que aquela autoridade ali conferida e concedida faz com que outros setores, áreas e afins estejam ali sujeitos ao que você fala sem poder discutir, sem poder questionar, né? A gente vive uma crise hoje na nossa democracia, né? Dentro desse aspecto, né? O poder sendo exercido de forma extremamente arbitrária, né? E eu estou falando da nossa instituição máxima da justiça, né? Do STF, absurdos, né? Você vê, há tempos atrás aí, a gente em tempo de Covid, né, de coronavírus e etc., e recessão, economia bagunçada, dinheiro pouco, e a galera lá fazendo pedido de lagosta, né? Pedidos absurdos, coisas assim, astronômicas, gastos assim, sem lógica para um tempo desse, e sem qualquer inclinação de fazer qualquer tipo de concessão, de fazer qualquer tipo de corte, de restrição. Assim, é o poder de gerir, o poder de controlar, o poder de dizer eu vou fazer e ninguém pode dizer que eu não vou fazer. Então, Jesus olhando para essa realidade, como os senhores exercem essa autoridade, e aí ele traz um ponto aqui que eu vou te confessar, eu fiquei um tempo tentando entender do que Jesus estava falando aqui, né? Quando ele diz lá, e exercem autoridade sobre os povos, os que exercem autoridade são chamados de benfeitores. Fala, mas como assim, né? Do que o Senhor está querendo nos alertar? E aqui, na hora que eu estava refletindo sobre isso, o Espírito Santo falou no meu coração sobre o espírito da bajulação. O poder ilegítimo, ou poder de qualquer forma, um dos grandes perigos que ele atrai são espíritos de bajuladores. Você vai ver, toda pessoa que exerce algum nível de autoridade, é impressionante como ela vai ser cercada pela tentação de inúmeros espíritos bajuladores operando ali e usando quem tiver ali com a sua vida disponível para fazer isso aí. Então é complicado de fato, né? Essa ilegitimidade desse tipo de ação. Né? A gente sabe que a maneira com que o Senhor nos chama para poder exercer qualquer tipo de função e de atividade, ela deve ser promovida em especial pelo exemplo, né?
Pelo exemplo. Não é que a pessoa que exerce determinada autoridade, a pessoa que exerce a autoridade, seja o nível que for, se ela não tiver recheada de temor no coração dela, se ela não tiver nutrida de temor, ela vai se deixar levar. Vai ou não vai, pastor Zati? Com certeza, né? Ela é sedutor, né? É sedutor, e isso é algo que as pessoas até sonham, né? Tem desejo de conquistar. Matam, brigam por isso. Então, assim, é algo muito perigoso, e que a gente, como servo do Senhor, a gente tem que ficar muito alerta com isso, para isso não acontecer dentro da nossa vida de comunhão, né, com os nossos irmãos. É verdade, sem dúvida. Uma segunda característica muito interessante que Jesus vai trazer aí é o seguinte, ele fala: o maior entre vós seja como algumas traduções vão trazer menor, outras vão trazer mais jovem. Bom, vamos para a palavra na sua íntegra. A palavra o maior é a palavra meison. Ela fala sobre o mais antigo, fala sobre... a ideia é essa mesmo, o mais antigo, né? Então ele está dizendo, o mais antigo entre vós seja como o mais novo, o mais jovem. A palavra é neus, né? É neos, que fala sobre aquele recém-nascido. A linguagem aqui é uma linguagem militar. Quem já foi militar vai entender essa linguagem aqui, né? Ou quem já foi militar, ou quem já conheceu alguém militar, ou que, enfim, já ouviu essa expressão, mas ela vem da fala do ambiente militar. Quem é o mais antigo no campo militar, no âmbito da doutrina militar? O mais antigo é aquele que está no serviço há mais tempo. Então, por exemplo, como eu distingo oficiais ou praças de mesma patente, mas quem deles exerce mais poder de autoridade, né? É pela antiguidade. Então, se eu pego lá entre os praças, né? Vamos pegar os praças aqui. Se eu pego lá dois primeiros sargentos, né? Porque na escala do exército, você tem o terceiro sargento, o segundo sargento, o primeiro sargento, né? Então, se eu pegar lá dois primeiros sargentos, que já é o final da carreira do sargento ali, que dali ele só tem como ser promovido a subtenente. Então, se eu pego ali o primeiro sargento, dois deles, como eu sei qual deles tem mais autoridade, quem tem mais poder de autoridade? Por exemplo, quem vai ser o primeiro a ser promovido, quem vai assumir determinada área que, enfim, é uma área melhor. Então, como definir esse tipo de coisa? Pelo tempo de serviço. Então, quem é o mais antigo? Quem é o antigão? O antigão é aquele que exerce, então, que vai ter preferência nesse processo de escolha. Então, olha o que Jesus está falando. E o mais jovem, né? O jovem, o mais novo, né? Ele é aquele que, enfim, coitado. Não tem jeito, ele é o último da fila mesmo, não tem pra onde correr não, né? É tão interessante que quando Jesus ele vai servir os discípulos naquele episódio da ceia, onde ele lava os pés, aquela função, aquele serviço de lavar os pés dos visitantes quando estão chegando, quando entram numa casa. Evidentemente, nós estamos falando de uma casa mais abastada. A casa que eles estavam fazendo nascer era uma casa de pessoas com condição financeira boa. Era a casa de pessoas que tinham empregado. Não era toda a casa em Israel que tinha empregado, não, irmão. Às vezes a pessoa entende que aquilo lá era uma coisa comum em qualquer casa que entrava. Não, não é não. A prática de lavar os pés, sim, mas ter empregado para fazer isso não era qualquer um que tinha. Aquela era uma casa de uma família abastada, de uma família próspera, que tinham muitos servos. Então, quando eles entram, os discípulos entram na casa, eles estão todos ali cautelosos, porque eles estão entrando na casa de alguém que tem posses, né? Não é uma situação assim de estar constrangido. É igual a gente, às vezes é na casa de um irmão da igreja, que a casa é mais arrumadinha, você fica preocupado, você quer tirar o sapato, você não quer sujar o chão, você tem mais uns cuidados. E era assim também lá.
Então o pessoal tá entrando lá na casa e eles estão lá agoniados. Pedro, os outros, rapaz, nós viemos da rua, estamos na casa do irmão aqui que é mais, né, abastado, o chão dele tá arrumadinho, as coisas. Cadê o menino para limpar os pés nossos aqui, pra gente poder entrar e dar sequência aqui nas atividades? E aí Jesus entra pelo fundo. Ele não entra nem pela porta, ele entra lá pela porta dos empregados. E ele de lá traz os equipamentos, a vasilha de água e etc., para poder fazer o serviço que é do trabalhador, era do servo mais moderno, era daquele que tinha acabado de chegar na casa. Porque entre os servos também existem essas escalas. Ó, eu sou mais antigo aqui, eu vou pegar o serviço melhor. Você é mais novo, você vai pegar o serviço pior da casa que tem, é seu. E esse era o serviço que era dado aos mais modernos, de lavar o pé dos convidados, que chegava com o pé todo sujo de terra, de mais meio mundo de coisa que tivesse, para lavar os pés deles poder entrar. E aí Jesus assume essa tarefa, essa função, e vai para lá. Por isso Pedro escandaliza tanto. O escandalizar do Pedro lá era por causa disso. Ele vê aquela situação lá dessa forma, ele fica... Uai, como assim, Jesus? Você não, né? Então, como assim? Você não, Jesus. Então, assim, há algo aqui, pastor Arnaldo, de lição muito forte. Olha, Jesus, né? Ele assume essa posição, né? Mostrando para os discípulos, olha, você quer ser o mais moderno? Você tem que agir como o mais novo, o mais... Ou você quer ser o mais antigo, né? Você que acha que é, você tem que agir como o mais novo, como aquele que acabou de chegar, né? Como é que é essa relação na nossa vida prática? O que seria isso na vida prática da igreja hoje, pastor Arnaldo? Essa ação de governo, de liderança, ela é bem complicada de se lidar com ela, né? Dependendo do coração. E quando a gente fala sobre a questão de liderar, as pessoas acham que liderar é estar por cima, né? E quando a gente conhece a ótica de Jesus, a gente entende que a liderança é aquele que serve. Quem lidera é o que serve, né? As pessoas têm aquele negócio de eu sou líder, então eu mando. Eu mando, e se eu mandar tem que ser feito, né? Missão dada tem que ser missão cumprida. Então nós entendemos dentro da nossa cultura dessa forma, com que eu lidero, então eu estou ali na posição de comando. Quem dá os comandos sou eu. Então as pessoas vão ter que fazer, vão ter que me servir, né? E eu me esqueço de que o exemplo ele é fundamental para um exercício de liderança bem sucedido, um governo legítimo, né? A gente, dentro do ambiente político nosso hoje, a gente fala assim, nosso governador está lá para servir o povo, né? A gente ouve demais isso, né? O deputado está lá para servir o povo, né? E às vezes não, né? A gente percebe que não é dessa forma, está lá para servir o povo, mas eles servem a si mesmos, né? Eles utilizam do ambiente para benefício próprio, que é o caso que a gente está vendo aí, essa Suprema Corte. Mas Jesus, quando ele traz essa fundamentação, ele diz, olha, se a minha liderança, para ser legítima, eu tenho que ser exemplo, eu tenho que servir. Eu não posso só dar ordem, eu tenho que estar lá. Não é só dizer assim, pastor Zaid, você precisa fazer isso, né? Porque o senhor tem essa incumbência. Então eu largo na mão dele, e ele vai lá e tem que exercer, e eu fico de longe, só observando, dizendo, é isso aí, não, eu tenho que ir lá e botar a mão na massa, né? E Jesus fazia isso. Jesus não tinha preocupação em passar as tarefas, como também executá-las, né? Como foi aí o caso de lavar os pés. Quando Pedro entendeu aquilo, ele disse, ô Senhor, não tem como dar um banho, não? Eu percebo que preciso é banhar, né? Lava por completo. Então, hoje, o servir, pastor, é como um foldenzinho que o nosso apóstolo colocou, o pastor Jonathan, né? Que o maior serviço hoje o maior governo hoje, o maior exercício de liderança é a toalha. É quando eu estou disposto a servir os meus irmãos, independente
de uma função eclesiástica, independente aonde eu estou alocado, independente daquilo que eu hoje carrego sobre a minha vida, né? O maior exemplo de uma liderança legítima é o servir. Eu tenho dois exemplos bem interessantes disso que a gente viveu aqui, da questão humana, né? A gente vê lá o governador de São Paulo, né? Há alguns dias atrás estabeleceu lockdown na cidade e viajou para Miami, eu não sei para onde que ele foi, para algumas cidades nos Estados Unidos que não tinha lockdown, né? Não sei se foi o governador ou se foi o prefeito agora, não lembro. Foi um dos dois, né? Ou se foi os dois, não sei. Mas aconteceu. A gente vem em Brasília, né? Ia ter lockdown, aí só que o governador tinha um casamento para ir, era uma formatura, alguma coisa. Então o lockdown ficou para o dia seguinte do dia que ele teria essa atividade. Entendeu? Por que não antes? Então, qual é o princípio que Jesus está pontuando aqui, que eu vejo que é muito forte, é a situação seguinte, olha, comando, a aplicação de governança, de funções, de tarefas, isso é necessário se ter, né? Precisa se ter para a organização. Jesus, ele tinha comandos específicos e em tempo inteiro ele dirigia as tarefas para os discípulos dele. Mas o grande diferencial que Jesus ele tinha é que ele padecia junto. Ele estava no processo. Ele não estava além do processo. Não era assim, essa regra vale para vocês, não vale para mim. Entendeu? Essa ação vale para vocês, não vale para mim. O tal do vamos jejuar e faz um banquete para mim. Tipo isso. Vamos jejuar, não. Vocês jejuam. Eu vou. É exatamente isso. Então, o processo do aumento da autoridade no mundo, as pessoas, quando elas vão crescendo em autoridade, na cabeça delas vão entendendo assim, eu já não preciso mais passar pelo processo. Eu já posso burlar o alcance dessas medidas. Eu me lembro de um tenente que a gente tinha no exército lá, que durante toda a primeira semana nossa, como recruta, tinha acabado de chegar, a gente estava lá como recruta, fazendo o período lá de adaptação. A primeira semana inteira, esse tenente almoçou no mesmo lugar que os soldados almoçam, porque lá existe o restaurante dos oficiais, né? E existe o rancho, que é dos praças, soldado até sargento. Só que ele passou a semana inteira comendo lá, junto com os recrutas, não é? E assim, até o próprio oficial que cuidava do rancho foi lá ver o que aconteceu, por que ele estava comendo lá. Tipo assim, o que foi? Você tá vindo me fiscalizar? Você tá entendendo? Mas era mais ou menos isso mesmo. Então assim, esse tipo de liderança que inspira. O cara podia estar lá comendo o bifão dele, acebolado, que rolava lá no restaurante dos oficiais, lá era outro nível, o patamar lá. Entendeu? Mas ele foi lá comer carne de monstro no rancho, né? A gente chamava de carne de monstro, porque era difícil identificar de que animal era, entendeu? Aí tava lá, ele passou lá comendo. Então esse tipo de liderança é que Jesus ensina e fala, olha, eu tô aqui passando pelos mesmos processos que vocês. O mesmo cálice que eu bebo, vocês bebem. O mesmo lugar que eu durmo, vocês dormem. Então não existe esse processo de concessões, você funciona para mim, não funciona para você. Eu me lembro de uma vez que eu estava em um lugar, enfim, num evento, né? E aí as pessoas surpreendidas, porque a gente decidiu ficar na fila lá da comida, né? Não tinha nenhuma razão especial para que a gente comesse antes, não haveria reunião, não haveria nada. Porque às vezes situações que necessitam que haja uma adaptação. Por exemplo, tem grupos de liderança, precisa resolver coisas depois, precisa de uma certa celeridade, não há problema. Vai lá, passa na frente lá, come. Mas quando não há esse tipo de aspecto, não há essa, sabe, abrir mão desse tipo de possível privilégio, né? Então são coisas pequenas que vão ajudando a gente a pensar se eu já me deixei me contaminar pela autoridade ou não, não é? O princípio de honra é uma coisa,
mas o abuso da condição para benefício próprio mostra que eu me perdi no processo. Então eu tenho que me olhar e me ver como mais moderno sempre. Se eu começo a me olhar como mais antigão, aí eu vou entrar nesse lugar de erro. Eu vou querer não passar mais pelos mesmos processos. Não, eu não vou pegar em vassoura. Como assim, moço? Eu sou pastor, vou para vassoura, né? Reconhece minha patente aqui, você não tá vendo, doido? não? Não, como assim? É evidente, querido, que é um aspecto, vamos lá, Jesus, depois daquele dia, todas as ceias lavou os pés dos discípulos? Não. Provavelmente ele estava dando um exemplo, ele estava mostrando uma coisa factual, né? Mas entenda, é o processo da vida dele mostrando aquilo, né? Aquilo foi uma experiência que eles tiveram, mas a vida inteira Jesus estava mostrando, eu vou passar pelos mesmos, entendeu? Vamos orar? Vamos orar, vamos orar, vamos orar. E Jesus estava lá orando. Vamos jejuar? Vamos jejuar, né? Vamos entrar na cidade e pregar? Vamos entrar na cidade e vamos pregar, não é? Então, chegou a hora de assumir uma responsabilidade de enfrentar a morte, sou eu que vou. Então esse é o papel do líder. Ele não é aquele, chegou a hora de morrer, chegou a hora da batalha, vai lá, manda os soldados lá, né? A gente até tem uma fala muito interessante no quartel, que quando o oficial vai para frente de batalha com os soldados, levanta a moral da tropa. Você vê, tem uma coisa que era muito forte lá, que a gente teve um comandante lá, um coronel que comandava a companhia toda, o batalhão todo, e o cara na hora do TFM, que a gente fazia o treinamento físico militar, era ele que puxava, cara. Senhorzinho lá da cabeça branca já, rapaz, coronel, sabe, 50 e poucos anos de idade já, mais talvez, fazendo flexão de braço lá, e a galera, rapaz, animava todo mundo, né? Eram 4 companhias lá, cada uma, sei lá, com quase 100 homens cada uma, muita gente, sabe? E mais de 100. E assim, todo mundo, quando via ele lá em cima na plataforma fazendo, rapaz, todo mundo vibrava, né? Ele puxava a corrida. Quando ele puxava a corrida, pensa todo mundo correndo igual, entendeu? Agora, quando substitui, eu tô o outro lá, já fora do peso, já mais redondo, mais rechonchudo, nunca apareceu um TFM da vida, né? E isso assim, não que o pessoal deixava de fazer, mas não era o mesmo jeito. Então é disso que se trata, é entender que eu não tô fora do processo, eu tô dentro dele. Eu sou exemplo para a tropa, tô ali junto com... Porque aí os comandos, as diretivas, faz, vem, vai e tal, é normal, isso faz parte da parte administrativa para as coisas acontecerem, mas a pessoa, quando ela inclui no processo, você vê ela dentro do processo, ela não se esquiva da responsabilidade, não coloca, né, a responsabilidade, quando precisa assumir, ela tá ali para assumir à frente do negócio, levar a paulada que tiver que levar, ela que leva. É igual, eu me lembro do testemunho do pastor José lá de Unaí, lembra? Da questão que já contei para vocês, de assumir lá a multa. Não, eu tô pagando porque eles estão comigo, é minha responsabilidade. Então é disso que se trata. E por fim, pode falar. E essa questão, pastor, de liderança, todos querem exercer a liderança quando ela está bem sucedida. Agora, quando ela precisa sofrer os danos, né, raramente aparece alguém que queira assumir, né? Então, deu certo. Opa. Mérito é meu. O mérito é meu. Deu errado. Opa, quem foi? Né? E a gente tá vendo isso de uma forma muito, muito nítida, né? Principalmente agora, questão de médicos e tantas outras coisas. Ixi, deu certo. Opa, o médico fez o tratamento certo. Deu errado. Opa, cadê o enfermeiro, o técnico de enfermagem? O que você colocou? O que você fez? O que você fez? Sabe por quê? Porque o mérito todo mundo quer. Né? Todo mundo quer a coroa, né? Mas a cruz ninguém quer. Ninguém quer. A toalha, a hora de servir, ninguém quer. Sofreu dano, né, pela situação que aconteceu, que você é o responsável, e na hora que errou, aí você quer jogar nas costas de um, nas costas do outro. Tem nada a ver com isso. Nunca nem vi, né?
Então não é assim. Então quando a gente entende, para finalizar aqui, pastor Zait, quando a gente entende que nós não fomos chamados para governar os homens, mas para conduzi-los dentro do entendimento de exemplo, nós ganhamos autoridade para governar sobre aquilo que nós devemos governar, que são os demônios. Ter autoridade sobre os demônios, né? Dar ordem aos demônios, né? Então, mas o inverso também é igual. Quando eu começo a querer governar sobre as pessoas, desse jeito que a gente falou, esse governo ilegítimo, né? Onde eu sou aquela pessoa que faz tudo que a gente acabou de falar, não vou falar novamente, eu também perco a autoridade contra os demônios. Porque eu quebrei o princípio. A gente exercer esse governo da forma correta, o exemplo é Jesus, né? Ele demonstrou ali que o maior, aquele que quer ser o maior, ele tem que se humilhar, né? Ter um coração humilde e ir para a função que às vezes ninguém quer exercer ou que acha que não é digno daquela pessoa, né? Pela posição dela. Então a gente tem que ver isso. A nossa responsabilidade aqui como servos de Jesus para exercer o governo precisa desse coração humilde, quebrantado, né, disposto a obedecer, a oferecer a si mesmo em serviço, né? Isso também é um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, né? Então, isso de maneira nenhuma nos diminui, né? De maneira nenhuma eu pegar uma pá, uma vassoura, ou eu fazer uma função que às vezes as pessoas acham, não é digna do pastor, né? Do líder. Isso não vai menosprezar, me diminuir, né? E se eu estou fazendo aquilo com amor, com carinho, com dedicação, por Cristo mesmo, né? Aquilo é aceitável diante de Deus e é realmente o que Deus ele deseja, que a gente se esvazie de nós mesmos como Cristo se esvaziou. Tarefas são tarefas, né? Não existe tarefas menos ou mais honrosas, né? Ou glamourosas. Não existe isso. Tarefas são tarefas. E eu entendo exatamente isso. O principal apontamento que o líder ele entendeu que Jesus está ensinando aqui é quando ele não se exclui do processo, né? Quando ele não se isenta de participar, de atuar naquele processo, de alguma maneira, né? De alguma maneira. Então, o processo me alcança também, né? Nós estamos numa atividade, também estou nela, também me incluo, também estou dentro, também estou aqui. A diretiva é essa, a diretiva é para todos nós. Eu não estou acima da direção, eu não estou acima do que é feito. Princípios de honra. Na verdade, isso é até um tema interessante. Vamos trabalhar esse tema para o nosso próximo tema aqui, que é princípio de honra. Que é evidentemente que os princípios de honra eles existem, mas eu não posso me deixar, falando agora da perspectiva do líder, eu não posso me deixar ser alimentado apenas pelo princípio de honra. O meu papel como líder é dar a vida pela ovelha, é dar a vida por Cristo, na verdade, pelo meu irmão, né? É essa matemática. É eu fazer esperando a recompensa do alto. A frase melhor é essa aqui. É saber que a minha recompensa vem do Senhor, ela não vem dos homens. Ainda que o princípio de honra seja cumprido, não é ele que deve ser o fator decisivo para fazer o que eu faço. Entende? Então eu não tenho que esperar a honra, tá? Entenda que o princípio de honra não é uma coisa que eu tenho que reivindicar, né? Não é meu dever reivindicar. Né? O meu dever é esperar a recompensa do alto, recompensa que vem do Senhor, e cumprir com o que eu tenho que cumprir por causa do Senhor. Porque se eu começar a olhar para o princípio de honra, isso aqui é um fato, se eu começo a olhar para o princípio de honra, eu vou começar a cobrá-lo, a exigi-lo.
Você entende? Eu vou começar a ver aquilo como fator fator de decisão. É igual a pessoa que começa assim, cara, eu quero servir as igrejas, aí começa a ministrar. Aí ele não está cobrando, não é o coração dele cobrar, ele está entendendo que ele está ali para servir o reino. Mas aí ele vai numa igreja e aquela igreja lá não oferta na vida dele, sabe? Não ajuda com a gasolina, o que é que seja, não faz uma oferta. Aí ele vai chegar no momento crucial do processo. Eu sei do que eu estou falando porque eu já vivi isso, né? Exatamente essa realidade. De você ser provado na sua convicção. Falei, cara, eu não vou ser alguém que vai fazer o que eu faço por causa do dinheiro. Estou fazendo por uma diretiva que Deus me deu. Né? Do lado de lá, o princípio de honra, né? Um cuidado nesse sentido financeiro. Mas quando você vai e não tem essa contrapartida, é onde você vai ser provado. Porque você vai se sentir injustiçado. O sentimento de se sentir injustiçado vai querer pegar teu coração. Entende? Vai querer checar você. E aí, agora eu vim aqui, gastei do meu bolso, te trouxe, tal, e o pessoal não cumpriu com o papel deles. É aí que muitos se perdem e falam, quer saber de uma coisa? Agora eu não vou fazer mais isso, agora eu vou cobrar. Ó, só vou se pagar primeiro. Porque ele se deixou contaminar com a questão do outro lado. Ele esqueceu de olhar para onde ele tinha que olhar, que é para o alto. Quando o líder começa a parar de olhar para o alto, ele vai querer exigir a honra. Ó, é seu dever me honrar, sabe? Então a gente tem que estar guardado disso com temor. Você que é líder tem que estar guardado, porque senão você vai começar a exigir. Ah, mas aquele discípulo não me respeita. Ah, mas aquela pessoa ela não me honra. Mas aquela pessoa não faz isso. Né? Eu tô lá, aí eu começo a exigir. E é aí que começa esse processo de voltar ao modelo humano. Quer saber de uma coisa? Eu vou começar a cobrar. Eu vou começar eu mesmo estabelecer o que é meu princípio de honra, o que é meu princípio de volta, de retorno. É meu direito. Não. Se eu começo a achar que eu tenho direito porque eu sou líder, eu caí no governo humano. Eu não tenho direito. Né? Eu não tenho direito. Por isso, você tem que ser o menor. Ele fala, aquele que governa como que serve. Tem que ser assim. Como servo. O que governa, o que tem maior nível de autoridade, tem que ser como o servo. Eu não tenho direito nenhum. Né? Essas pessoas que estão, por exemplo, hoje lá no governo, que recebem salários de 40, de 50, de 30 mil, de 40 mil, de 20 mil, eles acham por todo o fundamento que aquilo é mais do que obrigação para eles. O cara ganha um salário de 20 mil, 24 mil, 27 mil, sei lá quanto um deputado ganha. As verbas de gabinete lá, absurdo, é quase 1 milhão por ano que os caras gastam. E vai falar com eles que eles têm muito. Não, isso aqui é o que eu mereço, porque o que eu tô fazendo, eu mereço. Então esse tipo de mentalidade é que nos leva ao fracasso. A gente tem que voltar e olhar para cima, para ele lá, para o Senhor. Porque se não for assim, a gente vai acabar falhando. Vai exigir algo. Cara, se a pessoa honrou ou não honrou, é ele Deus. Vocês entendem isso? É assim, é ele o Senhor. Meu papel é olhar para o alto, é fazer o que Deus me chamou. Porque senão a gente se perde, vai começar a exigir os benefícios da honra. Não é assim que funciona. Dando um exemplo aqui para finalizar. Uma vez eu fui ministrar numa igreja e um rapazinho que estava no final lá, um grupo, né, de pessoas vendendo cantina, né? Faz depois do culto e tal, pessoal para levantar recurso e tal. E aí o menino chegou, eu tinha acabado de pregar, o menino chegou, aí tava lá aquela filha e tal, tava conversando com o pastor da igreja, num canto, né, perto desse lugar. Aí o rapaz, não, peraí, o pastor tal, ministrou ali, pastor, você vai querer cachorro quente e tal? Eu falei, não, daqui a pouco eu vou ali para a fila ali para poder comprar. Aí o pastor falou, não, pastor, a gente vai ter vamos ofertar na sua vida aí e tal. Ele falou, do pastor tá preparado aqui, mas o pastor você tem que ir lá para a fila, pastor. Falou o pastor dele, falou, o meu, ele tinha preparado. E o do pastor dele, ele falou, o senhor tem que ir lá para a fila. Eu falei, cara, você não entendeu nada do que eu preguei, eu acho. Eu tô indo embora. Nunca mais volto aqui. Ou, né? Sei lá quando volto. Agora, é ele que tá cuidando da sua vida.
Então você não entendeu nada do processo, entendeu? Evidentemente que você está entendendo o sentido do negócio? Então as pessoas precisam se atentar para isso também. Então a gente vai até conversar sobre isso aí em outro temporada do café. E nessa nós vamos ficando por aqui. Que Deus abençoe sua vida, que isso possa ter edificado muito teu coração e que a mão do Senhor possa te cobrir aí. Fica com Deus. Até a próxima, em nome de Jesus.